Leonis era um herói feio e azarado que foi traído pelos próprios humanos que jurou proteger. Mas aí ele ganhou uma segunda chance e reencarnou como um poderoso rei demônio, pronto para se vingar da humanidade. Só que quando ele deu uma espiada nos lindas vilãs S-Rank do futuro, decidiu desperdiçar essa segunda chance amassando todo mundo na porrada. No ano 428, Leonis viajou até uma vila acompanhado de 2 dos seus companheiros heróis, Aracael, o Grande Sábio, e a Santa Tearis, para resolver um problema com monstros. Para dar fim logo no assunto, Aracael começou a conjurar um feitiço de alto nível, que, convenientemente, também afetava os humanos ao redor. Mas ele não estava nem um pouco preocupado, já que Tearis poderia trazê-los de volta com seus poderes de ressurreição. Leonis, porém, simplesmente não conseguia assistir a um negócio daqueles com os braços cruzados. Então ele interrompeu o feitiço de Aracael e partiu para cima dos monstros do jeito à moda antiga, no braço mesmo. Enquanto o povo o ovacionava animado, Aracael e Tearis o observavam com uma expressão de pura irritação. E o velho ainda comentou, sorrindo por dentro, que em breve Leonis aprenderia uma boa lição. Uns 4 anos depois, Leonis foi enviado numa missão solo até uma vila para resolver o problemão que eles tinham com monstros. Só que, infelizmente, a missão inteira era uma cilada, e ele caiu feito um pato. Os soldados do reino o capturaram e o penduraram que nem uma peça de carne num açougue. E quando ele começou a se debater tentando se soltar, enfiaram lanças nele antes de abaixá-lo para sangrar até a morte. Logo depois que eles foram embora, começou a chover. E foi exatamente nesse momento que a deusa Rosélia apareceu para ele. Rosélia o convidou a se juntar à sua causa e lhe ofereceu uma chance de se vingar de quem o havia traído. E ele aceitou sem pensar 2 vezes. Algum tempo depois de fechar essa parceria com Rosélia e se tornar um Lorde Demônio de respeito, Leonis voltou ao seu castelo após uma batalha. Rosélia estava lá, e ele, animadíssimo, foi logo contando a ela sobre a vitória contra os inimigos e sobre a nova amizade que havia feito com Blacas. Rosélia o parabenizou pela vitória e pelo novo companheiro, dizendo que tinha uma recompensa especial guardada para ele. E essa recompensa era nada mais, nada menos do que a espada sagrada que ele empunhava nos tempos de herói. Só que Rosélia a havia transformado numa espada demoníaca. Antes de entregá-la, ela deixou bem claro que ele só poderia desembainhar a espada se cumprisse uma certa condição. Anotado. Anos mais tarde, a guerra entre o exército do Lorde Demônio e os heróis estava chegando no seu ponto mais crítico. Com a batalha em pleno andamento, o Lorde Demônio Leonis foi informado por Sherry e Blacas de que estavam perdendo e de que o castelo deles era o último reduto demoníaco ainda de pé. Ao ouvir aquilo, Leonis foi direto checar seu cristal mágico e ficou uma fera quando viu os 3 heróis transformando seus soldados em pecinhas de Lego. Ele queria muito sair lá e mostrar quem era o pai, mas Blacas o aconselhou a não fazer isso. Ele lembrou Leonis da missão que a deusa Rosélia havia lhe confiado. Então, relutantemente, Leonis recuou e decidiu esperar pela reencarnação para fazer a porradaria que tinha direito. No presente, 2 garotas chamadas Risélia e Regina estavam fazendo uma expedição digna de Dora, a aventureira, pelo castelo de Leonis, até que tropeçaram numa porta que Risélia foi logo abrindo. No fundo da sala, havia um enorme cristal dentro do qual o corpo de Leonis repousava. Ele ficava sonhando com o dia em que Rosélia lhe havia dado a missão de encontrá-la quando reencarnasse. E foi exatamente aí que ele abriu os olhos e se deparou com Risélia martelando animadamente no seu cristal. Num gesto dramático, ele o despedaçou de dentro para fora, criando uma onda de choque que mandou a garota voando pela sala. Enquanto ela estava desacordada no chão, Leonis foi se aproximando do corpo inconsciente dela com total intenção de cancelar permanentemente a licença dela de existir. Porém, ela acordou antes que ele pudesse agir e perguntou, com toda a cara de pau, o que um pirralho como ele estava fazendo num ninho de voides. Ele achou que ela estava viajando, até olhar para o seu próprio reflexo e perceber que estava num corpo humano. Ou seja, algo tinha dado muito errado na sua reencarnação. Ele ainda estava processando a situação quando Risélia começou a fazer um alvoroço em cima dele e quase o sufocou com seus generosos atributos físicos. Assim que ela o soltou, ele desabou de fome no chão. Então ela precisou compartilhar suas rações com ele. Enquanto comia, ela se apresentou como uma cavaleira em treinamento da 7ª Fortaleza de Assalto, a Academia Excalibur. Mas quando perguntou sobre ele, Leonis só deu o próprio nome, sem mais detalhes. Vendo que não conseguiria extrair nenhuma informação útil, ela concluiu que ele provavelmente tinha sido sequestrado pelos Voids e perdido a memória do trauma. Confuso, Leonis perguntou o que era um Void. Então ela explicou que eram os inimigos da humanidade que tinham aparecido do nada, 64 anos atrás. Ela ainda estava explicando quando Regina chamou pelo rádio dizendo que havia encontrado um Void, e o chão começou a tremer. Imediatamente, Risélia jogou Leonis no chão, e enquanto prometia protegê-lo, um Void classe ogro arrebentou a parede. Ela começou a atirar nele, mas todos os seus esforços foram completamente inúteis. Foi quando Leonis decidiu mostrar como se fazia aquilo. Infelizmente, antes que pudesse começar a farmar aura, seus pés ficaram presos na própria capa e ele foi de cara no chão.
Então ficou lá, xingando as perninhas traidoras. Bem na hora, Regina entrou na cena disparando no monstro com um canhão absurdo. Ela garantiu a Ricélia que havia resolvido o Void e mandou que ela levasse Leonis para um lugar seguro. Então Ricélia saiu com ele às pressas. No caminho para fora, eles foram emboscados por um Void classe Wyvern. Ricélia mandou Leonis correr e se jogou para cima da criatura. Em vez de sair correndo, Leonis decidiu provar que não era uma Sakura da vida. Mas antes de completar o feitiço, Ricélia o empurrou para fora do caminho e levou o golpe no lugar dele. Quando Leonis foi verificar como ela estava, memórias do dia em que morreu e foi trazido de volta pela deusa Rosélia vieram à sua mente como um raio. Logo foram cercados por mais Voids, mas graças aos poderes de Leonis, as criaturas simplesmente não conseguiam tocá-los. Ele então invocou seu cajado e eliminou os Voids com um feitiço gravitacional combinado com fogo, e depois curou Ricélia sem cerimônia. Quando a garota finalmente acordou, abraçou Leonis e perguntou como tinha dado saidinha da fila do Grim Reaper. Ele explicou que havia usado sua magia para curá-la. Sem entender nada do conceito de magia, Ricélia assumiu que ele estava falando da espada sagrada, algo que, naquela era, se manifestava na forma de armas nos humanos e era usado para combater os Voids. Ela disse que ainda não havia manifestado a sua, mas que Regina tinha uma, e que era isso que ela havia usado contra o Void mais cedo. Por falar em Regina, a moça apareceu logo em seguida, e os três saíram das ruínas juntos. Lá fora, Regina quis saber mais sobre Leonis. Então, Ricélia explicou que ele tinha sido abduzido pelos Voids e não lembrava de nada além do próprio nome. Enquanto seguiam montados em direção à cidade, Regina se apresentou como a criada de Ricélia. E Ricélia revelou para um estarrecido Leonis que a cidade se chamava Sétima Fortaleza de Assalto. Olhar para a cidade trouxe memórias à mente de Ricélia, e ela lembrou do que havia acontecido 6 anos atrás. Ela morava na terceira Fortaleza de Assalto, mas o lugar foi atacado por um imenso enxame de Voids. Enquanto os cavaleiros tentavam defender a cidade, a jovem Ricélia, Regina e alguns NPCs se esconderam num bunker. Mesmo com medo, a pequena Ricélia havia garantido a Regina que tudo ficaria bem pela manhã, porque sua família estava lá fora combatendo os Voids. Infelizmente, quando tudo acabou e elas saíram do bunker, Ricélia descobriu que sua família inteira tinha sido... De volta ao presente, Leonis e as garotas chegaram à cidade. Enquanto ele olhava para tudo ao redor com os olhos arregalados, Regina entrou no modo guia turístico. Explicou que a cidade era uma mega embarcação projetada para conquistar o Grande Limite e destruir as colônias de Voids. Enquanto ela falava mais sobre o novo lar de Leonis, Ricélia ligou para alguém e informou que havia enviado os dados da investigação. Também mencionou Leonis, dizendo que ele possuía uma espada sagrada, o que surpreendeu Regina. Então ela perguntou sobre isso quando Ricélia desligou. Esta explicou que Leonis havia usado sua espada sagrada para curá-la nas ruínas e disse que isso o qualificava para se matricular na Academia Excalibur. Como Leonis estava completamente perdido na conversa, Ricélia explicou que a academia era uma instituição de ensino onde os portadores de espadas sagradas eram treinados para se tornar cavaleiros sagrados. Ela disse que o matricularia lá, e que ele viveria nos dormitórios como todos os outros estudantes. Quando Ricélia terminou de falar, Regina se despediu deles. E assim que ela foi embora, Ricélia instruiu Leonis a passar por uma porta para ser examinado, já que era protocolo para todos que chegavam à embarcação pela primeira vez. Ela prometeu encontrá-lo do outro lado. Assim que ela foi, ele foi direto para o banheiro. Lá, lamentou em voz alta que seus planos de dominação mundial estavam indo para o saco por causa do novo corpo, que estava limitando seus poderes de maneira desumana. Então invocou Sherry e Blackas e mandou que fizessem reconhecimento nos humanos. Queria que eles descobrissem tudo sobre as capacidades e o poderio militar deles, mas os advertiu para não usarem seus poderes, já que essa versão atualizada da humanidade não estava familiarizada com magia. Logo depois que eles partiram, Leonis atravessou a porta que era para ter passado desde o início e teve que suprimir sua mana para não chamar atenção sobre si mesmo. Após recolher sua nova identidade, saiu do outro lado e Ricélia pegou o cartão para agendar o inquérito da espada sagrada. Um teste feito para avaliar as propriedades da espada de uma pessoa antes da matrícula oficial na academia. Com isso resolvido, seguiram pela cidade, e Leonis ficou de queixo caído quando viu o tamanho monumental do prédio de defesa, porque fez o seu castelo parecer um conjunto de Lego barato. Enquanto Ricélia o levava numa visita guiada, ela de repente se sentiu tonta e quase desabou, mas garantiu a Leonis que estava bem, só cansada. Antes de continuarem, ela notou alguns estudantes treinando no centro de treinamento ao ar livre e comentou que voltaria depois de descansar para fazer o mesmo. Quando ela mencionou mais uma vez que não tinha espada sagrada, Leonice perguntou se ela era filha do chefão no esquema de nepotismo, porque não fazia o menor sentido alguém sem espada sagrada estar matriculada numa academia criada justamente para quem as possuía. A caminho do dormitório, eles esbarraram com Musil, um imbecil presunçoso que se achava o Henry Cavill da época porque, de algum jeito inexplicável, seu QI negativo ainda havia lhe rendido um harém. Ele começou a fazer graça de Ricélia, e ela tentou ignorá-lo, já que falar com ele poderia reduzir seu QI. Mas o idiota fechou o caminho dela. Disse para ela entrar no seu pelotão, já que queria tanto ser uma cavaleira.
mas ela recusou, dizendo que não andava com babacas com neurônios de ornamentação. Quando ela tentou passar, ele a agarrou pelo cabelo, o que irritou Leonis de um jeito que ele nem esperava. Então Leonis acertou o desrespeitoso com um feitiço e o forçou a se ajoelhar. Em seguida, disse a Muzel que se ele tocasse em Risélia com suas mãozinhas imundas de novo, ele cortaria suas partes murchas e as serviria para ele no almoço. Com medo, Muzel invocou sua espada sagrada e tentou usá-la contra Leonis. Mas antes que pudesse, Elfiné chegou e o advertiu com firmeza. Ela lembrou que era contra as regras da escola usar espadas sagradas em brigas pessoais e ameaçou enviar as imagens do incidente ao conselho administrativo se ele não fosse embora. Após ele ceder, Elfiné se apresentou a Leonis como a analista de dados do pelotão de Risélia e escaneou o corpo dele para tirar suas medidas. Assim que disse a Risélia que teria algumas roupas prontas para Leonis, Risélia se sentiu tonta de novo e precisou se apoiar numa árvore para se recompor. Mais tarde, no dormitório, enquanto Leonis estava no banheiro, Risélia entrou e, enquanto o ajudava, perguntou se ele gostaria de entrar no pelotão dela, mesmo que fossem os azarões da academia. Intrigado, Leonis perguntou por que ela queria tanto ser cavaleira se nem tinha uma espada sagrada. Dano emocional ativado. Ela respondeu que era porque queria se tornar como seu ídolo, a Mulan, e proteger aqueles que amava. No momento seguinte, ela subitamente caiu e não conseguia mais se mover. Então Leonis tocou sua coxa e ativou o selo mágico que havia aparecido depois que a curou nas ruínas. Imediatamente, ela desenvolveu presas e começou a sugá-lo. E quando finalmente recuou, ele revelou que não a havia curado, e que ela ainda estava tecnicamente morta. No dia seguinte, quando Risélia acordou e se viu na própria cama, Leonis explicou que a havia carregado para lá com sua magia. Isso fez com que ela questionasse quem diabos ele era. Então ele contou que era a reencarnação de Merlin, o maior feiticeiro que já havia existido. Como ela não entendia o conceito de magia ou feiticeiros, ele explicou que no passado, a magia era algo que as pessoas possuíam, assim como possuíam espadas sagradas nessa era. Revelou então que a havia ressuscitado como uma rainha vampira e disse que ela tinha bebido seu sangue porque a mana dela havia se esgotado e ela precisava do sangue dele para recarregar a sua. Risélia lutou para aceitar sua nova identidade, mas manteve a compostura e contou a Leonis sobre seu passado. Revelou que era órfã, havia perdido toda a família no ataque e que a academia a havia acolhido. Como vinha de uma longa linhagem de cavaleiros sagrados, havia estado treinando intensamente para acelerar o despertar da sua espada sagrada, o que ainda não tinha acontecido. Ela expressou sua preocupação sobre não conseguir uma agora que estava morta, mas Leonis disse para ela não se preocupar com isso. Afirmou que mesmo que ela não conseguisse uma, não importaria, pois ela havia se tornado muito mais forte do que antes. Mais tarde, naquele dia, eles foram ao refeitório e Leonis descobriu que toda a fortuna que possuía agora era completamente inútil. Isso porque a única forma de pagamento aceita era a prata alquimicamente forjada, e não o ouro que ele tinha guardado às 7 chaves. Ele ainda estava tentando se recuperar desse golpe na carteira quando sua atenção foi atraída por Sakuya, que acabava de entrar no refeitório. Ela estava acompanhada de 2 homens que a importunavam para que pagasse o que devia. Quando ela disse que estava lesa, eles sugeriram que ela poderia pagar tirando a roupa. Irritada, ela sacou uma espada de madeira e os colocou de joelhos antes de ameaçar fazer o serviço samurai completo neles da próxima vez que ousassem agir como selvagens sem educação. Depois que eles correram, Risélia e Leonis se aproximaram, e Risélia os apresentou. Em seguida, ela comprou o almoço para todos. Enquanto comiam, Leonis perguntou sobre o uniforme de Sakuya, que parecia ter saído direto da era Edo. Sakuya explicou que era a vestimenta tradicional de sua terra natal, Aurin, e disse que a usava como tributo, já que os Voids haviam varrido todos os seus habitantes da face da terra. Depois do almoço, Risélia levou Leonis ao seu inquérito e Altíria, a inquisidora, pediu que ele mostrasse sua espada sagrada. Entrando no jogo, Leonis invocou seu cajado. Então a mulher pediu que ele demonstrasse o que aquilo podia fazer. Enquanto ela começava a preparar uma simulação adequada ao cajado, Leonis foi logo nivelando os simuladores de Voids à sua frente. Chocada e impressionada com a eficiência absurda do equipamento, ela decidiu preparar uma simulação alternativa. Porém, o cérebro de Pardal do Muzel apareceu bem naquele momento com seu harém de seguidoras sem critério e desafiou Leonis para um duelo. Grato por uma oportunidade de finalmente mostrar a todos por que era o protagonista da história, Leonis aceitou na hora. Enquanto Muzel se preparava para o combate, as garotas dele faziam o mesmo, o que fez Risélia apontar a injustiça da situação. Leonis assegurou a Risélia que não se importava, mas ela se recusou a ouvir e insistiu em lutar ao lado dele. Ao ouvir isso, Muzel disse que se perdessem, ela entraria pro pelotão dele. E Leonis respondeu que se vencessem, ele jamais se aproximaria de Risélia de novo. Risélia então escolheu uma espada comum, e após Altíria anunciar as regras da luta e dar o sinal para começar, ela foi direto para cima das garotas. Enquanto lidava com 2 delas, Muzel ordenou que outra atacasse Leonis, mas o Lorde Demônio bloqueou os ataques dela usando sombras e em seguida usou as mesmas sombras para jogá-la pelo ar.
Ao ver aquilo, Risélia mandou Mucel parar de se esconder atrás das garotas feito um medroso e lutar como um homem de verdade. A declaração fez os estudantes que assistiam começarem a murmurar, e deixou Mucel bem incomodado, porque ele simplesmente não podia se dar ao luxo de ter a reputação manchada assim. Foi exatamente aí que Regina entrou correndo na arena de treinamento, surpresa ao encontrar Risélia em plena batalha. Mas Risélia nem notou a presença da amiga. Estava ocupada demais nocauteando as garotas de Muzel. Depois de derrubar a última delas, foi atrás de Muzel. Mas antes que pudesse acertá-lo, ele usou sua espada sagrada para imobilizá-la no lugar. O covarde então tentou ir em cima de Leonis, acreditando que ele era tão fraco quanto a própria autoestima do Muzel. Porém, antes que Leonis pudesse provar o contrário, Risélia manifestou sua espada sagrada e se libertou do controle de Muzel. Imediatamente foi para cima dele, e antes que ele percebesse o que estava acontecendo, ela havia destroçado a espada sagrada dele. Enquanto ficou ali apontando a espada para o rosto de Muzel, este aceitou a derrota, e Regina correu até Risélia para parabenizá-la pelo despertar da espada sagrada. Mais tarde, no dormitório, Risélia agradeceu a Leonis, pois acreditava que a espada sagrada havia despertado por causa dele. Mas ele mandou ela guardar os agradecimentos. Explicou que foram seus instintos de servo de proteger o próprio mestre que forçaram a espada sagrada a despertar. Mesmo assim, Risélia agradeceu e prometeu protegê-lo com a própria vida. Em seguida, pediu que ele a ajudasse a treinar para ficar mais forte. Após o jantar, Leonis visitou Elfiné para fornecer seus dados biométricos para a rede da academia. Ele perguntou sobre a espada sagrada dela, o Olho da Bruxa, que ela usava para coletar e analisar dados em vez de combater. Elfiné contou que, após assistir 2 colegas de pelotão morrerem enquanto atuava como atacante principal, sua espada perdeu a capacidade de lutar. Então ela entrou para o pelotão de Risélia e se tornou a analista deles. Depois da história dela, ela terminou de carregar os dados de Leonis. E ele pediu uma cópia do mapa que havia visto na tela do computador dela. Ela lhe deu um tablet com o mapa e, após explicar como funcionava, o deixou ir. Leonis voltou para o quarto de Risélia e, enquanto estudava o mapa, observou que havia correlações entre os lugares onde havia combatido os heróis no passado e os lugares onde os surtos de Voids ocorriam. Então invocou Blackas e o Lobo, colocou-o a par de tudo que havia descoberto sobre a embarcação e seu funcionamento. Quando mencionou que a embarcação era alimentada por um grande cristal de mana, Leonis disse que queria colocar as mãos nele, pois seria extremamente útil para o seu objetivo. Após Blackas partir, Sherry apareceu e o informou que ninguém na cidade sabia nada sobre ele ou sobre a guerra que havia ocorrido 1000 anos atrás. Isso fez Leonis suspeitar que alguém havia adulterado a história, o que não o surpreendeu muito, já que sempre soube que os humanos eram cheios de segundas intenções. Ao mesmo tempo, uma equipe que investigava a atividade de Voids abaixo da embarcação encontrou uma criatura semelhante a uma planta fixada em uma das correntes de âncora, e ela atacou. No dia seguinte, Leonis acordou e, enquanto revisava mentalmente sua missão, sentiu uma leve dor no pescoço e percebeu que Risélia havia lanchetado nele enquanto dormia. Imediatamente, foi ao quarto dela e a forçou a acordar usando seus poderes. Surpresa, Risélia perguntou como ele havia comandado o corpo dela para se mover. Então ele explicou que o selo no corpo dela lhe permitia compeli-la a fazer sua vontade. Como ela tinha a mente um tanto quanto suja, perguntou se ele também podia compeli-la a fazer plot com ele, e ele respondeu que preferia um buraco negro a um congelado. Depois perguntou por que ela havia sugado nele sem acordá-lo para curtir também, e ela pediu desculpa, explicando que a vontade tinha sido irresistível demais para segurar. Mais tarde, no centro de comando militar, uma reunião foi convocada com todos os graúdos da cidade presentes, inclusive Altíria. Mostraram a última gravação que a equipe desaparecida havia enviado antes de serem atacados, e Altíria perguntou em voz alta se aquilo que os havia atacado era um Lord Void ou um Void mutado. A declaração causou um pânico generalizado, já que todos sabiam que o aparecimento de um Lord Void significava o fim da cidade. As opiniões ficaram divididas sobre qual atitude tomar. Então, o comandante interino ordenou uma reinvestigação da rota para determinar o que realmente era aquilo. Mais tarde naquele dia, enquanto Leonis e Risélia treinavam, Leonis fez Risélia lutar contra seu exército de esqueletos. Após o treino, ela se ofereceu para pagar o almoço dele em agradecimento. Em outra parte da cidade, Shari conseguiu um emprego num restaurante. Mas como criada, ela era tão horrível nas tarefas da cozinha que o chefe a mandou varrer à frente da loja. Quando estava prestes a sair, ela avistou Leonis e Risélia comprando donuts e se escondeu rapidinho. Do seu esconderijo, reclamou consigo mesma sobre como odiava ver Leonis circulando com a Gojo feminina em vez de ficar com ela. Curiosa sobre o que tornava Risélia tão especial aos olhos de Leonis, Shari decidiu segui-los depois que eles partiram. Pouco tempo depois, Risélia chegou em frente ao restaurante que tinha mencionado a Leonis. Uns moleques saíram do restaurante para recebê-los, e Risélia explicou que eram órfãos que viviam lá. Quando entraram, um dos meninos levantou a saia de Risélia. "Ei, garoto!" Então Leonis decidiu intervir e dar uma lição no pirralho. Porém parou quando Risélia deu risada e tratou tudo como brincadeira. Foi aí que a dona do lugar desceu.
Riselia fez as devidas apresentações. E assim que os órfãos souberam que Leonis tinha uma espada sagrada, imploraram para ele mostrar. Desacostumado com esse tipo de atenção, Leonis não soube bem como reagir. Mas felizmente, Riselia desviou os holofotes dele, oferecendo donuts às crianças. Ao mesmo tempo, a segunda equipe enviada para investigar o Void Raiz descobriu que ele não estava mais fixado na âncora. Isso os deixou completamente perplexos. Mas os sensores de Elfiné detectaram vibrações abaixo da cidade. Na sequência, os superiores foram informados sobre o Void Raiz desaparecido, o que os deixou em polvorosa. Para ajudar a entender o que havia acontecido, Elfiné foi convocada para fazer um briefing. A garota apresentou um relatório detalhado sobre suas descobertas e disse que havia evidências de atividade de Void na embarcação. O conselho teve dificuldade em acreditar e argumentou que era impossível um Void burlar as defesas da embarcação. Porém, os cientistas corroboraram seus achados, observando que haviam recebido as mesmas leituras. Isso levou o conselho a questionar como o Void havia conseguido entrar, e foi informado que, provavelmente, havia se infiltrado pelas aberturas das correntes de âncora. Ainda incrédulo, o presidente do conselho perguntou por que ainda não tinham localizado o Void, e Elfiné explicou que era porque a criatura havia mascarado sua presença. O homem a chamou de mentirosa, dizendo que os Voids eram as coisas mais burras do planeta, depois do Iorex. Então era impossível que possuíssem qualquer inteligência. Elfiné estava prestes a explicar o conceito de evolução ao homem de cérebro de pedregulho quando um alarme soou e chegaram informações sobre a localização ao vivo do Void Raiz. Uma equipe foi imediatamente despachada para destruí-lo, mas infelizmente para eles, o Raiz reagiu. Durante o caos, o sinal ao vivo para o centro de comando foi cortado, e quando voltou, foram informados que o Void havia escapado. Na esperança de encontrar para onde tinha ido, começaram a varrer a embarcação. E Elfiné deduziu que o Void estava indo em direção à usina de energia, onde ficava o cristal mágico. Disse que se não o parassem, ele desencadearia uma debandada e teriam uma repetição do que aconteceu na terceira fortaleza de assalto. O comandante interino imediatamente ordenou que soldados fossem despachados para proteger a usina. Infelizmente, quando chegaram lá, o Void já havia se fixado nos cristais de mana, tornando qualquer ação dos soldados inviável. Sem outra opção, o comandante interino declarou que a embarcação entraria no modo fortaleza. Ordenou a evacuação de todos os civis para os abrigos, enquanto o pessoal militar se preparava para a debandada iminente. Na hora, todo mundo entrou em ação, bem na hora em que o Void assumiu o controle total da usina. Quando os alarmes de evacuação soaram por toda a cidade, Riselia e Leonis correram para fora do restaurante para ver o que estava acontecendo. Riselia quase desmaiou de choque ao ver portais se abrindo e Voids invadindo a cidade em massa. Ela assistiu, incrédula, enquanto a cidade se transformava numa arma colossal, disparando contra os Voids. Em outra parte da cidade, os membros do pelotão de Riselia ajudavam os cidadãos a evacuar para os abrigos. Porém, Regina estava preocupada com Riselia e perguntou a Elfiné se já havia conseguido contato com ela. Elfiné disse que não, explicando que as comunicações estavam fora do ar, mas garantiu a Regina que Riselia estaria bem. Pediu que ela se concentrasse na missão atual, e logo depois, todas elas entraram na luta. De volta fora do restaurante, Riselia percebeu que não conseguia contato com seu pelotão, então decidiu levar todo mundo para um abrigo. Assim que ela entrou no restaurante para organizar a saída, Sherry se materializou na frente de Leonis, que achou estranho ela ter aparecido sem ser invocada, mas ficou satisfeito com a presença dela e a instruiu a ir ajudar Elfiné, Regina e Sakuya. Sherry não queria ir e disse que preferia ficar ao lado dele para protegê-lo, mas Leonis disse que não curtia garotas grudadas e exigiu que ela obedecesse. Logo que ela foi embora, Leonis percebeu que os Voids já haviam chegado àquela parte da cidade. Então, avisou Riselia. Ela então instruiu todos a permanecerem dentro do restaurante, prometendo que ela e Leonis os protegeriam dos Voids. Quando os Voids atacaram, ela foi de encontro a alguns e decepou suas cabeças enquanto Leonis usava magia de fogo para queimar o resto. À medida que mais portais se abriam pela cidade para deixar mais Voids entrar, Sakuya e Regina lutavam contra alguns Voids de classe Ogro e classe Wyvern. As coisas continuaram fluindo bem até que um Void de classe Hydra caiu do céu bem no meio da cidade, trazendo consigo alguns Voids de classe Dragão. Enquanto começavam a destruir os canhões, Leonis decidiu que era hora de ir com força total e usar um feitiço de alto nível. Pediu que Riselia cuidasse dos peixinhos. Enquanto começava a entoar o feitiço para derrotar o dragão, percebeu que estava se esforçando demais para salvar uma cidade humana, mas empurrou esse pensamento para longe e completou o feitiço. Então bolas de fogo começaram a chover sobre os Voids. Quando Riselia quase foi atingida, ele ordenou que ela ficasse parada, garantindo que enquanto não se movesse estaria bem. A chuva de fogo logo cessou, mas o dragão ainda estava de pé. E até tentou fazer um churrasco de Riselia, que se esquivou antes que pudesse ser acertada. No momento seguinte, Blackas saiu das sombras e atacou o dragão. Então, enquanto a criatura se debatia tentando se livrar dele, Leonis começou a entoar novamente. Dessa vez, o feitiço foi poderoso o suficiente e eliminou o dragão de vez, deixando Riselia boquiaberta.
Quando ela se moveu para ir até ele, o chão se abriu e as raízes do Lord Void a agarraram. Leonis tentou ir atrás dela, mas o Lord Void o bloqueou, mandando mais raízes pelo caminho. As raízes então tomaram a forma de um rosto, o rosto de Arakael, revelando que era ele o responsável pelo caos todo. Leonis atacou Arakael com um feitiço de fogo, mas a nova e aprimorada versão do Homem-Planta conseguiu escapar e se recolheu para o subsolo. Como havia levado Rizelia com ele, Leonis tentou segui-lo, mas Blackas saiu das sombras e o deteve, sinalizando que os órfãos e a dona do restaurante estavam de olho nele. Leonis então se aproximou do grupo e mandou que voltassem para dentro, mas eles se recusaram e imploraram que ele fosse resgatar Rizelia. Ele garantiu que o faria, e antes de embarcar na missão de resgate, ergueu uma barreira mágica ao redor do prédio. Também invocou 2 esqueletos e os ordenou aguardar o lugar. Depois voltou para Blackas, e os dois se prepararam para ir atrás de Arakael, mas pararam quando Leonis ouviu a voz de Elfiné, vindo dos brincos de Rizelia, que tinham caído enquanto ela era arrastada. Pegando-os do chão, ele contou a Elfiné o que havia acontecido com Rizelia e pediu que ela rastreasse a localização dela usando a espada sagrada para que pudesse ir buscá-la. Elfiné recusou, dizendo que era loucura um idiota inexperiente como ele se aventurar numa missão tão perigosa. Mandou que ele fosse até onde ela e as outras estavam e disse que entraria em contato com o pelotão responsável pelo distrito para que procurassem Rizelia. Leonis argumentou que seria tarde demais até lá e implorou que ela rastreasse a bioassinatura de Rizelia. Então ela concordou. Poucos segundos depois, ela disse a Leonis que Rizelia estava na usina. Ele a agradeceu. No momento em que cortou a comunicação, Regina gritou para Elfiné sair do caminho. Infelizmente, foi tarde. E quando Elfiné estava prestes a ser abatida, Sherry decapitou o Void usando seu chicote. As garotas ficaram surpresas e começaram a se perguntar o que tinha acontecido naquele Matrix todo, mas nunca chegaram a uma conclusão, porque Sherry havia se escondido e continuava lanchando seus donuts em paz. Enquanto isso, Leonis e Blackas estavam a caminho da usina, e Blackas perguntou por que Leonis havia mandado Sherry ajudar as garotas. Leonis alegou que era porque as garotas eram úteis e ele não queria que algo acontecesse a elas. Blackas sabia que aquilo era papo de Pinóquio, então perguntou por que ele havia colocado uma barreira ao redor do restaurante e deixado guardas para protegê-lo. Percebendo que tinha sido pego em flagrante, Leonis admitiu que havia criado carinho pelos humanos, o que não surpreendeu Blackas nem um pouco, já que ele sabia que seu amigo era um grande coração mole. Quando chegaram à usina, descobriram que Arakael havia se fundido ao cristal de mana e estava sugando sua energia. Leonis tentou removê-lo à força do cristal, incendiando-o, mas ele se regenerou em questão de segundos. Então Arakael exigiu saber como Leonis ainda estava vivo, e Leonis contou que havia selado sua alma. Arakael o chamou de idiota e disse que sua ressurreição seria em vão porque o mundo estava prestes a ser reconstruído junto com a estrela vazia. Suas palavras não faziam sentido algum, nem para Leonis, nem para Blackas. Então, Arakael deu uma risada e revelou que havia sido escolhido para ser o portador das boas novas. Outra declaração igualmente incompreensível para o Lorde Demônio. E quando Leonis estava prestes a mandar ele calar a boca infestada de musgo, miniaturas de cabeças brotaram por toda parte nas videiras de Arakael. E elas logo começaram a entoar uma melodia, o que fez Leonis perceber que aquelas cabeças eram os sacerdotes da ordem sagrada que Arakael havia assimilado. Não demorou muito para Arakael começar a atacá-los. Ele foi em cima de Leonis e Blackas, mas eles desviaram das raízes e revidaram. Infelizmente, estavam em desvantagem porque Arakael havia transformado o local inteiro em seu domínio e estava usando as cabeças extras para conjurar múltiplos feitiços ao mesmo tempo. Enquanto lutavam, Rizelia tentou se libertar das raízes que a prendiam, mas tudo que conseguiu foi se cortar. Recusando-se a desistir, ela invocou sua espada sagrada. E enquanto tentava manobrar a espada para cortar as raízes, Leonis abria caminho por entre as raízes e feitiços de Arakael, tentando chegar até ela. Felizmente, alguns de seus poderes vampíricos se ativaram, e usando seu próprio sangue, ela criou inúmeras lâminas para cortar suas amarras. Isso permitiu que Leonis a localizasse, e no momento seguinte, disparou um brinco imbuído com seu sangue no peito dela. Instantaneamente, os níveis de poder de Rizelia dispararam, permitindo que ela se libertasse das amarras enquanto desenvolvia um par de asas de sangue. Quando Rizelia viu Leonis, foi correndo até ele feito uma colegial apaixonada e quase fez os dois caírem. Felizmente, ele conseguiu evitar o desastre e os pousou com segurança numa saliência. Ele a elogiou por finalmente ter ativado seus poderes e ela o agradeceu pelo empurrãozinho que tinha dado nela. Arakael ficou uma fera ao vê-los assim, e como alguém que simplesmente nunca aceita a derrota, jurou que faria Leonis pagar caro. Então começou a entoar um feitiço, e como tinha os sacerdotes como suporte, ambos sabiam que o feitiço seria devastador. Blackas reconheceu o que estava sendo entoado e deduziu que, quando terminado, ocorreria um segundo Big Bang. Para frustrar seus planos, Leonis pediu que Rizelia mantivesse Arakael ocupado e lhe ganhasse tempo para preparar algo para derrotar o grande sábio.
Enquanto ela começava a lutar contra as raízes, Blackas perguntou a Leonis qual era o plano, e o Lorde Demônio respondeu que ia usar sua espada demoníaca. Blackas lembrou a Leonis do aviso que Roselia havia dado sobre a espada, mas Leonis declarou com total confiança que sabia exatamente o que estava fazendo. Ao desembainhar a espada, anunciou que a 7ª fortaleza de assalto agora lhe pertencia, pois a condição para empunhar a espada era sua disposição de proteger o que era seu. A espada reconheceu a decisão de Leonis, e quando Aracael a viu, exigiu saber de onde ele a havia tirado. Leonis ignorou a pergunta e disse que era bom que ele ainda sentisse medo, mas Aracael respondeu que não importava o que ele fizesse, pois era impossível mudar o destino catastrófico do mundo. Leonis garantiu que conquistaria esse destino, e então ergueu a espada. Usou-a para desferir um golpe poderoso que batizou de Ragnalost. Com isso, Aracael foi derrotado e a debandada começou a se dissipar. Porém, os humanos presumiram que o Lord Void havia morrido, porque a usina havia entrado em colapso e ele havia sido apanhado nele. Dias após a debandada, a 4ª princesa e seu séquito embarcaram num navio rumo à 7ª fortaleza de assalto, porque a princesa queria ver como seus súditos estavam depois de sobreviver à debandada. De volta à 7ª fortaleza de assalto, Leonis decidiu fazer uma pesquisa e foi até o cofre da cidade. Quando chegou, foi impedido de entrar pelo espírito responsável pelo lugar, porque precisava de autorização do departamento administrativo para acessar o cofre. Os deuses do enredo então lhe mandaram uma ajudante na forma de Regina, que apareceu sorrateiramente por trás dele e cobriu seus olhos. Leonis adivinhou facilmente quem era, fazendo com que ela dissesse que ele deveria ter bancado o desentendido por um pouquinho a mais para aproveitar a sensação dos travesseiros dela nas costas. Leonis a repreendeu por tentar fazê-lo explodir nas calças e perguntou como ela havia o encontrado, já que não havia dito a ninguém onde estava indo. A garota garantiu que ele era a última pessoa que ela gostaria de vigiar, e explicou que o havia avistado enquanto passava pelo lugar. Perguntou o que ele havia ido fazer lá, e ele mentiu que havia ido pesquisar a linguagem antiga escrita por toda parte nas ruínas onde o encontraram. Acreditando na mentira, Regina se ofereceu para ajudá-lo, e enquanto ele observava em confusão, ela se aproximou do espírito e o convenceu a deixá-lo entrar. A confusão de Leonis logo se transformou em espanto. Quando perguntou como ela havia feito aquilo, Regina disse que era segredo. Enquanto se aventuravam pelo cofre, os telefones deles tocaram ao mesmo tempo. Então foram verificar a mensagem. Era um convite para a cerimônia de comemoração que aconteceria no navio da princesa. O pelotão deles estava entre os que receberiam a homenagem pelo papel desempenhado durante a debandada. Nesse momento, Risélia ligou para Leonis e combinaram de se encontrar no porto mais tarde. Após desligar, Leonis pediu que Regina fosse na frente sem ele, mas ela disse que não ia comparecer à cerimônia, e então foi embora. Enquanto isso, dentro da área de preservação dos demi-humanos, alguns deles planejavam sequestrar a princesa e negociar com o Império para liberar seus irmãos presos. Enquanto faziam seus planos, ela perguntou ao líder Basteia se era sensato embarcarem em uma missão tão perigosa, sabendo que os humanos possuíam espadas sagradas. Quem respondeu à pergunta foi Sharnak, que se materializou do nada e entrou na conversa. Ela disse a ela que não precisava se preocupar, pois tinha um plano sólido para resolver esse problema. Antes que o grupo pudesse questionar quem ela era e por que achava que iriam ouvi-la, ela os convenceu a deixá-la se juntar e propôs uma ideia diferente. Sua ideia era sequestrar o navio junto com a princesa e todos os que estivessem a bordo, e então forçá-la a levá-los à capital para iniciar as negociações. Comprando a ideia maluca, perguntaram qual era o plano para superar os Cavaleiros Sagrados. A Elfa Negra revelou que sua deusa lhe havia concedido a habilidade de lhes outorgar poderes que rivalizam os de uma espada sagrada, e apresentou uma espada demoníaca. Como líder, Basteia foi o primeiro a receber uma. E enquanto testava a nova lâmina, o grupo ficou maravilhado. Sharnak prometeu conceder armas similares a todos eles, mas pediu que, em troca, entregassem a ela todos os portadores de espadas sagradas para que pudesse sacrificá-los à deusa. E eles concordaram. Mais tarde, naquele dia, quando Leonis chegou ao porto, passeou e visitou algumas barracas para comprar um presente para Risélia. Ele se iludiu dizendo que estava fazendo aquilo para recompensar uma boa serva, e não porque havia criado carinho por ela. Enquanto seguia para o navio, a princesa saiu no deck para acenar para seus súditos, e ele disse a si mesmo que era uma boa tática para manter o povo leal. Riselia e os outros logo chegaram, e depois que Leonis foi até eles, entregou o presente que havia comprado para ela. Risélia ficou encantada com o chaveiro, mas o provocou dizendo que ele cresceria para se tornar um Rislord certificado, o que o surpreendeu, já que não achava que tinha game algum. Depois, ao guardar o presente, disse que era hora de embarcarem. Mas antes que pudessem, a autoproclamada nêmesis de Risélia, Fenris, se aproximou deles. Como toda garota malvada clichê já escrita, Fenris começou a se gabar e provocar Risélia e suas amigas. Perguntou se haviam dado uma volta errada a caminho da cerimônia dos perdedores, e Risélia respondeu que também haviam sido convidados à cerimônia de comemoração. Isso calou a garota, mas não por muito tempo. Quando parecia que ia dizer algo para provocar Risélia, Elfiné interveio e mandou que ela desse-o fora.
Fora de respeito por Elfiné, Fenris concordou em recuar. No entanto, ela se recusou a ir embora sem ter a última palavra. Então, condescendente, parabenizou Risélia pelo despertar da espada sagrada. Enquanto ela se afastava, Leonis perguntou quem ela era, e Risélia disse que era a razão pela qual as loiras tinham má reputação. Enquanto isso, os demi-humanos invadiram o navio e roubaram os rostos dos guardas que assassinaram para se infiltrar. Enquanto esperavam a princesa aparecer, Leonis ficou sentado numa das espreguiçadeiras à beira da piscina, lendo o texto que havia pegado do cofre. Aquilo o levou a acreditar que havia sido deliberadamente apagado da história, e ele queria descobrir por quê. Um pouco mais tarde, enquanto a princesa caminhava até o salão de banquetes, os demi-humanos fizeram sua jogada. Após eliminar seus guardas, começaram a ameaçá-la a ir com eles. Então a princesa libertou seu espírito de estimação. Dentro do salão de banquetes, os convidados foram cercados pela equipe de Elsa. E quando Fenris tentou fazer o die hard da situação, Elsa disparou um tiro de aviso e prometeu que o próximo seria na cabeça de alguém. Fenris não teve escolha a não ser guardar a espada sagrada. Mas para garantir que ninguém mais tentasse o mesmo, o elfo mais velho atirou uma bomba maçã no chão. Avisou que se fizessem qualquer coisa, ele detonaria. Então todo mundo caiu na linha e entregou os celulares e dispositivos de comunicação. Os civis foram separados de Risélia e dos outros. Então eles perguntaram aos demi-humanos o que queriam. Girafe revelou que queriam que o Império libertasse os seus, e Fenris disse que a coroa não negociava com terroristas, o que deixou ele com a cabeça quente. Vendo isso, Elsa o lembrou que não era para machucarem eles. Então ele se acalmou. Quando começou a reclamar que não entendia por que uma deusa precisava de tantos sacrifícios, Leonis ficou curioso e decidiu investigar. Então avisou Risélia que ia dar um avatar neles. Após se esgueirar usando suas sombras, as garotas se juntaram para que os demi-humanos não percebessem que ele havia sumido. Na ponte de comando do navio, Sharnak usou espíritos artificiais para forçar a princesa a ativar o motor da embarcação e traçar um curso para um recife de voids. Surpreso, Bastea disse que ela estava saindo do plano e insistiu que a princesa mudasse o rumo, mas Sharnak disse que não estava nem aí para o plano deles. Então revelou que havia os usado apenas para seus próprios objetivos, e quando Bastea tentou atacá-la, ela manipulou a espada demoníaca dele e o queimou vivo. Com medo pela própria vida, Girafe ficou quieto e concordou em fazer tudo que Sharnak quisesse. Enquanto isso, lá fora, Regina encontrou o espírito de estimação da princesa, e quando tocou nele, ouviu a voz da princesa implorando por ajuda. Regina imediatamente pegou o espírito e saltou para o navio antes que ele partisse do porto. No corredor, esbarrou com Leonis, e quando ele questionou o que ela estava fazendo ali, disse que havia vindo porque sua irmãzinha estava em perigo. Para contextualizar, revelou que era, na verdade, a quarta princesa do Império. Porém, havia sido descartada por causa das circunstâncias que envolveram seu nascimento. Acontece que na noite em que ela nasceu, a Estrela Vermelha, que o povo havia apelidado carinhosamente de Calamidade Escarlate, estava no céu. Como era considerado um mau presságio que um membro da realeza nascesse enquanto a estrela brilhava, o rei ordenou que ela fosse devolvida ao céu de onde veio. Felizmente, o avô de Risélia estava presente naquele momento. Então ele convenceu o rei a poupar a vida da bebê e a levou para casa. Lá, a entregou ao pai de Risélia, que a levou para seu lar e a criou ao lado de Risélia como sua criada, para manter a identidade dela em segredo. Porém, as únicas pessoas que sabiam de sua verdadeira identidade, além da família de Risélia, eram os membros do pelotão. Percebendo que sua história estava se estendendo demais, Regina disse que havia encontrado o espírito de estimação da irmã e descoberto a situação a bordo do navio através dele. Acontece que todos os membros da família real podiam se conectar com espíritos, o que explicava como ela havia conseguido manipular a coruja no cofre. Leonis então disse que havia escapado do salão de banquetes sem ser notado para procurar a princesa e pediu que ela o acompanhasse. Regina aceitou na hora e soltou o espírito no chão para que ele os guiasse até a princesa. De volta ao salão de banquetes, Elfiné informou a Risélia que havia analisado os componentes da bomba usando um de seus drones, escondido atrás do lustre. Disse que a varinha do elfo era o gatilho da bomba e pediu que Risélia ganhasse tempo para atrasar a ativação. Para atender ao pedido, Risélia usou um garfo para furar o próprio dedo e ativar seus poderes vampíricos. Enquanto isso, quando Leonis e Regina chegaram à ponte de comando, não havia ninguém lá. E Regina observou que não conseguiriam desviar o navio do curso definido, porque todos os controles haviam sido desligados. Leonis sugeriu que ela entrasse em contato com a princesa através do espírito, mas Regina se recusou, dizendo que se fizesse isso, sua identidade seria revelada. O Lorde Demônio então disse a ela, da forma mais gentil possível, que a menos que ela fosse membra fundadora da Liga da Justiça, ninguém se importaria se sua identidade fosse revelada. Percebendo que ele tinha razão sobre sua insignificância, Regina entrou em contato com a princesa e perguntou onde ela estava. A garota disse que estavam a caminho da pista de voo. Então Regina avisou que a ajuda estava chegando. Mas a princesa implorou que ela priorizasse mudar o curso do navio. Ela a direcionou a ir até o deck inferior, onde ficava o sistema de monitoramento de espíritos, e mandou que ela inserisse o código de acesso, que ela prontamente forneceu, para retomar o controle do navio.
Após encerrar a conexão, Regina contou a Leonis onde a princesa estava. Então ele pulou pela janela para encurtar o tempo que levaria para chegar até ela. Perfeito. De volta ao salão de banquetes, Ricélia usou sua arte de sangue demoníaco para criar um fio que conectou a varinha do elfo velho. Quando estava prestes a dar o sinal verde para Elfiné interferir no sinal, Fenris decidiu ver como era ser a protagonista por um momento. Começou a provocar os demi-humanos, fazendo com que Girafe ficasse irritado e começasse a berrar. O único motivo pelo qual ele parou foi porque Sakuya, que havia se soltado e estava comendo tranquilamente, quebrou um prato. Imediatamente Girafe mirou nela, mas Elsa o avisou para ter cuidado, pois conseguia perceber que Sakuya era de Aurin. Não era segredo que o povo de Aurin era um bando de malucos que corria atrás da adrenalina de cada briga que encontrava pelo caminho. Odiando o fato de a atenção ter sido desviada dela, Fenris falou mais alto, desafiando Girafe para uma luta. E quando ele foi em cima dela, ela foi de Kung Fu Panda no coitado. Como todo mundo estava distraído com a briga, Rizelia e Elfiné executaram o plano e desarmaram o elfo velho. Percebendo que haviam perdido seu trunfo, Elsa tentou segurar o que restava do controle que tinham ameaçando-os com a arma. No momento seguinte, Sakuya a nocauteou com a empunhadura da espada. Fenris então ativou sua espada sagrada, que se transformou numa matilha de lobos de gelo, e os comandou a atacar Girafe. Com o elfo como único oponente restante, Ricélia o nocauteou rapidamente. Em seguida, repreendeu Fenris por quase ter colocado o plano a perder com sua gritaria desnecessária. Após libertar todos os reféns, Ricélia tentou ligar para Leonis, mas não conseguiu comunicação com ele. Ela ainda tentava contatá-lo quando os Voids começaram a embarcar no navio. Então Fenris e Sakuya foram para cima deles. Elfiné e Ricélia começaram a ajudar os civis a sair da sala. E enquanto faziam isso, Leonis entrou em contato com Ricélia pelo chaveiro que havia lhe dado de presente. Disse que ela fosse ajudar Regina, mas Ricélia explicou que era necessária no salão de banquetes por causa dos Voids. Leonis garantiu que havia tomado providências para lidar com os Voids. Então, ela deixou Elfiné responsável pelo controle da multidão e foi em busca de Regina. As garotas fizeram o possível para conter os Voids, mas as coisas escalaram quando um Void, apelidado de Devorador de Cérebros, apareceu. Sakuya então pediu às outras que fossem para outra sala proteger as pessoas, enquanto ela ficava para trás para enfrentar o Sr. Polvo. Assim que atenderam à instrução dela, Sakuya soltou o verbo e desbloqueou uma técnica secreta que transformou sua espada sagrada numa espada demoníaca. Ao mesmo tempo, Regina e Ricélia chegaram ao deck inferior, e após eliminar os Voids de lá, Regina foi fazer o que precisava fazer enquanto Ricélia ficou de guarda. Lá fora, Charnak forçou a princesa a entrar numa aeronave e deixou o pobre Girafe para morrer nas mãos dos Voids. Porém, quando Charnak tentou decolar do navio e escapar, Leonis imobilizou a aeronave usando suas sombras. Dentro do salão, Sherry ajudou as garotas a exterminar os Voids restantes, deixando-as confusas de novo enquanto se perguntavam quem as havia ajudado. Na sala principal, uma Sakuya exausta descansava após ter abatido o gêmeo muito mais malvado do Squidward. De volta lá fora, Charnak encarou Leonis e deu uma risada de deboche quando ele se apresentou como um Lorde Demônio. Disse que ele estava tendo uma ilusão, mas Leonis fez ela engolir as palavras ao contrariar o feitiço que ela tentou usar contra ele. Em seguida, aprendeu com suas sombras e pediu que ela lhe dissesse o nome da deusa que servia. Antes que Charnak pudesse dizer qualquer coisa, seu corpo começou a tremer e uma espada forçou seu caminho para fora do corpo dela. Leonis reconheceu a espada como a Mata-Lorde Demônio, a lâmina extirpadora do mal Zolstar Mazikis, e se perguntou como ela havia parado ali. Diante de seus olhos, a espada se transformou e abriu portais para trazer mais Voids ao deck. Ele tentou destruir a espada, mas ela ainda possuía os poderes que tinha quando era uma espada sagrada. Então contra-atacou o feitiço de Leonis. Antes que pudesse pensar em outra forma de destruí-la, ela se teletransportou e reapareceu atrás de Leonis. Exatamente quando o Lorde Demônio percebeu que a princesa estava em perigo. Leonis eliminou os Voids, mas não conseguiu fazer o mesmo com a espada. Regina, que os observava pela câmera do deck, começou a controlar os canhões e abriu fogo contra os Voids e a espada. Infelizmente, isso não surtiu nenhum efeito contra a espada. Então, ela começou a lançar mísseis. E surpreendentemente, Ricélia saiu voando de dentro de um dos mísseis feito uma surpresa de caixa de mola. Após pousar nos braços de Leonis, ele instruiu que ela cuidasse dos Voids enquanto ele enfrentava a da espada. Então sacou sua espada demoníaca e destruiu a espada corrompida usando o Ragnalost. Mais tarde, quando tudo havia passado, a princesa agradeceu a Ricélia, Elfiné, Sakuya e Fenris por salvarem a ela e a todos os outros do navio. Quando perguntou sobre Regina e Leonis, Ricélia explicou por que estavam ausentes do encontro. A princesa expressou tristeza por não ter tido a chance de agradecê-los, mas Ricélia garantiu que eles não guardariam rancor por isso. Em seguida, disse à princesa que Regina lhe desejava um futuro brilhante e alegre. Enquanto isso, Leonis estava deitado na cama do dormitório, porque usar a espada demoníaca havia esgotado toda a sua mana. Regina entrou no quarto para verificar como ele estava, e ele garantiu que ficaria bem após descansar. A garota sabia disso.
No entanto, queria demonstrar gratidão por ele tê-la ajudado, então o beijou e pediu que guardasse segredo. Anotado. Dias depois, enquanto os membros restantes do grupo rebelde demi-humano eram perseguidos pelos Cavaleiros Sagrados, Leonis apareceu para resgatá-los. Sentindo-se a própria Medusa, ele transformou os Cavaleiros em pedra e então se revelou da forma mais teatral possível, escondendo o rosto atrás de uma máscara. Forçou os demi-humanos confusos a se ajoelharem e se apresentou a eles como o Lorde Demônio Zaul Val. Após a introdução, lhes deu duas opções. Ou juravam lealdade a ele, ou eram capturados pelos Cavaleiros. A escolha não era das mais óbvias, mas os demi-humanos decidiram apostar no psicopata mascarado e juraram lealdade. Bem quando ele abriu uma passagem levando ao labirinto oculto que havia criado para eles, o telefone tocou. Quem ligava era Risélia, querendo saber onde ele estava. Leonis desligou rapidinho antes de ter a identidade revelada e então partiu para uma saída dramática, deixando seus novos súditos completamente perplexos. Acontece que Risélia havia ido procurar Leonis no quarto dele, mas encontrou Sherry varrendo o chão no lugar. Acreditando que seus olhos estavam pregando peças, ela fechou a porta. E quando abriu de novo, a criada havia sumido. Logo em seguida, Leonis apareceu no dormitório. E após esconder capa e máscara, foi procurar Risélia. Encontrou a garota se vestindo com a porta escancarada e desviou o olhar rapidamente. Infelizmente para eles, os roteiristas haviam decidido que esse momento de fanservice precisava de uma reviravolta. Então Regina entrou. Quando ela os viu, perguntou se precisava chamar as autoridades, e eles garantiram que era tudo um mal-entendido. Após Risélia se vestir, eles sentaram para comer os sanduíches que Regina havia trazido, e a conversa logo se voltou para os rumores de que o dormitório estava assombrado. Isso porque as pessoas haviam visto Blackas e Sherry circulando pelo lugar. Risélia concordou prontamente e contou que havia visto a criada varrendo o quarto de Leonis, o que fez Leonis anotar mentalmente que precisava dizer ao seu pessoal que eram péssimos em manter um perfil baixo. Risélia então perguntou onde Leonis havia ido naquela manhã, e ele mentiu, dizendo que havia ido treinar em preparação para a partida de prática que teriam mais tarde naquele dia. As garotas disseram que era uma decisão sábia e falaram que precisavam dar o melhor de si se quisessem vencer o pelotão de Fenris e subir de ranking. Algumas horas depois, a partida de prática começou, e Risélia e Leonis trabalharam juntos para tomar uma das bandeiras do pelotão de Fenris. Elfiné tinha a importante missão de guardar a bandeira principal do pelotão, enquanto também monitorava a equipe. Ela e Regina trabalhavam bem em sintonia, mas Sakuya ficou um pouco entusiasmada demais e começou a perseguir os lobos de gelo de Fenris. Das arquibancadas, Altíria percebeu a estratégia do 18º pelotão e informou aos membros do conselho que era um plano promissor. No entanto, acrescentou que se não o executassem direito, poderiam arriscar perder a partida. Naquele momento, um lobo de gelo avançou sobre Risélia e quando ela tentou se defender, outro lobo se aproximou por trás e mordeu sua perna. Leonis destruiu o lobo rapidamente, mas a queimadura de gelo na perna de Risélia persistiu e doía para valer. Fenris revelou sua verdadeira identidade e deu risada de Risélia por ter caído na armadilha dela. Porém, Risélia disse que parasse de agir com tanta arrogância. Questionou por que Fenris, sendo a capitã, estava guardando uma subbandeira. Fenris respondeu que queria a oportunidade de lutar com Risélia. Mulheres, sentindo-se extremamente confiante, ela revelou a estratégia do pelotão dela, o que fez Risélia perceber que havia estado jogando o jogo de Fenris o tempo todo. Leonis admirou o talento da garota para planejamento e estratégia. Porém, desejou que ela parasse de falar por uma vez na vida, já que o som da voz dela era tão irritante quanto um mosquito. Voltando a prestar atenção na tagarelice dela, ouviu-a declarar que venceria antes de transformar os lobos de gelo em luvas de boxe. A companheira dela tentou ir em cima de Leonis, mas ele a nocauteou e voltou a atenção para a luta entre Risélia e Fenris. Esta empurrou Risélia contra uma árvore e a prendeu ali com gelo. Risélia conseguiu se libertar das algemas de gelo e avançou sobre Fenris, derrubando-a e ficando sobre ela com a espada apontada. Chocada, Fenris desmaiou, e poucos minutos depois, a bandeira principal do pelotão dela foi capturada, garantindo a vitória para o pelotão de Risélia. Naquela noite, num lugar não identificado, Nefakes, o parceiro de Charnak, se perguntava como ela havia morrido enquanto alimentava espadas sagradas num cristal de mana. Acontece que ela havia estado colacionando espadas sagradas como cartas de Pokémon e as trazendo para ele. Ele então as introduzia no cristal de mana como oferta à deusa que tentavam ressuscitar. Do lado de fora do lugar, um portal se abriu. E enquanto seu navio flutuava em direção ao mar aberto, foi revelado que ele estava usando a terceira fortaleza de assalto abandonada como base. Algumas horas depois, Altíria convocou o pelotão de Risélia para informá-los que seus drones não tripulados haviam capturado imagens da terceira fortaleza de assalto, que havia aparecido inesperadamente. Explicou que a embarcação estava se aproximando deles e mencionou que haviam recebido 2 sinais de socorro vindos dela. Altíria indicou que esses sinais podiam sugerir a presença de sobreviventes a bordo, mas que só teriam certeza após investigar. Ela atribuiu a missão ao pelotão, que era direta: procurar sobreviventes e desligar os motores da embarcação.
Precisavam completar a missão em 72 horas, pois exceder esse prazo impediria a 7ª fortaleza de assalto de recuar, resultando numa colisão com a 3ª. O pelotão aceitou a missão, mas Risélia questionou por que Altíria havia os escolhido para essa tarefa. Altíria admitiu que era porque Risélia e Regina eram de lá, mas também disse que acreditava nas capacidades deles como equipe. Risélia a agradeceu pela honestidade e tentou sugerir que deixassem Leonis de fora da missão, mas ele protestou. No dia seguinte, enquanto as garotas se reuniam na pista de voo, Leonis se encontrou com Blackas e Sherry. Incumbiu Blackas de vigiar a cidade na sua ausência e instruiu Sherry a acompanhá-lo. Algum tempo depois que partiram para a missão, Regina ficou entediada, então fez Leonis deitar no colo dela para limpar seus ouvidos. Enquanto ela fazia isso, Leonis foi cochilando e sonhou com o passado, quando Rosélia lhe disse que logo desapareceria do mundo. Leonis havia achado que ela estava brincando, mas ela garantiu que não estava e disse que seria reencarnada 1000 anos depois. Disse que a missão dele como seu servo leal era encontrá-la em seu novo corpo, mas o fez prometer que faria algo caso ela acabasse se tornando outra coisa. Leonis acordou antes que ela dissesse o que era, e ficou surpreso ao perceber que estava no colo de Risélia e não no de Regina. Eufine logo informou que haviam chegado. Após pousar a aeronave, todos desembarcaram. Risélia então instruiu Regina, Sakuya e Eufine a determinarem a localização exata de onde o sinal de socorro havia vindo. Mencionou que ela e Leonis iriam até a usina para desligá-la, mas Eufine insistiu em enviar um de seus drones com eles. Enquanto o grupo se separava, Leonis instruiu Shari a acompanhar as garotas e ficar de olho nelas em caso de emergência. Embora a criada demoníaca não estivesse nem um pouco satisfeita com essa designação, não tinha escolha a não ser obedecer às ordens do mestre. Logo depois, Leonis e Risélia foram atacados por um Void, e Risélia ficou presa sob um poste de iluminação. Enquanto isso, alguns minutos antes do pouso da aeronave, uma elfa chamada Arlie apareceu subitamente em outra parte da cidade abandonada. Ela havia sido enviada do passado e estava confusa sobre por que o lugar estava daquele jeito. Mesmo assim, encontrou algumas roupas e, após se vestir, foi survelar a área. Enquanto fazia isso, avistou a aeronave e observou, confusa e maravilhada, enquanto ela pousava. Estava tão distraída com a cena que não percebeu que Nefakes havia aparecido atrás dela até ele falar. Surpresa, Arlie se virou para encarar ele e ele disse que era uma honra estar na presença da grande heroína elfa em pessoa. Ao ouvir isso, Arlie ficou na defensiva e perguntou cautelosamente se ele também era do passado. Ignorando a pergunta, Nefakes se apresentou e disse que sabia que ela estava ali para destruir o recipiente da deusa. Suas palavras fizeram com que ela desconfiasse dele. Então o classificou como inimigo e tentou atacá-lo, mas ele desapareceu. No momento seguinte, um Void apareceu por trás dela, então ela voltou a atenção para ele, se preparando para lutar. Ao mesmo tempo, Risélia e Leonis também estavam sendo atacados. Então Leonis usou suas sombras para teletransportar Risélia para um túnel subterrâneo e evitar que ela se machucasse. O Void o atacou com um feitiço, destruindo o drone de Eufine no processo. Mas Leonis saiu ileso graças à sua barreira. Quando tentou retaliar, o Void se defendeu com uma barreira própria, o que o fez perceber que estava imitando um anjo. Essa percepção o levou a tentar um feitiço de alto nível, já que o Void continuaria contendo os de nível baixo. Eufine e as outras ouviram as explosões, e quando Eufine confirmou que seu drone havia sido destruído, Regina sugeriu que fossem naquela direção. De volta onde Leonis estava, o Void continuou atacando e contrariando todos os seus feitiços, mas ele conseguiu derrotá-lo usando um feitiço de bola de fogo combinado com um feitiço de raio. Com o Void eliminado, foi correndo verificar Risélia, que garantiu estar bem, até tentar se levantar e descobrir que as pernas não respondiam. Leonis disse que não se preocupasse e que suas habilidades vampíricas a curariam. No entanto, levaria um tempo. Ele sugeriu encontrar um lugar para ficarem escondidos até que ela se recuperasse. Mas enquanto falava, percebeu algumas figuras se aproximando. Imediatamente tentou atacar, mas Risélia o deteve, dizendo que o harmônico não estava detectando nenhum sinal. À medida que as figuras se aproximaram, revelaram-se como fantasmas, e Risélia reconheceu o brasão nas roupas deles como pertencente à sua família. William, que parecia ser o líder do grupo, perguntou se eles haviam ido até lá por causa dos sinais de socorro que eles enviaram. Confusa sobre por que fantasmas estariam enviando sinais de socorro, Risélia perguntou qual era o objetivo deles, e William explicou que queriam avisá-los. Disse que um Lord Void havia se instalado na usina e se fundido ao cristal de mana, e assim que terminasse de absorver toda a energia do cristal, despertaria. Risélia disse que precisavam confirmar se a história dele era verdade, porque ninguém acreditaria nele se dissessem que fantasmas haviam lhes dado a informação. Disse que se reunissem evidências da presença do Lord Void, conseguiriam convencer quem estava em casa a evacuar. William prometeu que os ajudariam a reunir as provas, mas sugeriu que ela fosse com eles até a propriedade da família dela e ficasse lá até se recuperar completamente.
Quando chegaram à superfície, Risélia ficou surpresa ao encontrar uma limusine enviada pelos fantasmas para buscá-la. Não acho que tens estrutura para isso, meu chapa. Leonis achou impressionante, mas decidiu invocar seus cavalos de esqueleto para puxar a limusine até o destino, porque queria chegar mais rápido. Enquanto isso, as outras encontraram Arlie, e como ela os confundiu com capangas de Nefaques, as desafiou para uma luta. Sakuya aceitou o desafio, e após lutarem por alguns minutos, ela superou a elfa. Porém, reconheceu que sua vitória se devia ao fato de Arlie estar machucada. Acontece que a elfa havia se ferido gravemente lutando contra o Void, e estava apenas fingindo estar inteira. De volta à limusine, Riselia pediu sua dose diária de sangue feito a viciada que estava se tornando. E Leonis não hesitou em oferecer o pescoço. Você já sabe que horas são. Depois de ela sugar por um bom tempo sem mostrar sinais de parar, Leonis disse a si mesmo que se não a parasse, ficaria completamente drenado. No momento seguinte, Elfiné, que havia tentado contatá-los várias vezes, finalmente conseguiu. Então, Risélia se soltou para falar com ela. Garantiu à garota preocupada que estavam bem e informou que estavam a caminho da propriedade da família dela. Disse que esperariam lá até que Elfiné e as outras chegassem para que pudessem investigar a usina juntas. Elfiné concordou, mas disse que partiriam apenas após tratar os ferimentos de Arlie. Então Risélia perguntou quem era essa, e Elfiné disse que suspeitavam que ela era uma sobrevivente. Após as garotas desligarem, Leonis presenteou Risélia com um vestido, que jurou que aumentaria seus poderes toda vez que ela o usasse. Usando sua magia, ele comprimiu o vestido dentro do corpo dela como se fosse uma sacola de compras da Gucci, e disse que se ela quisesse usar o vestido, bastava se imaginar com ele. Ainda no espírito natalino da generosidade, Leonis então presenteou Risélia com 3 chaveiros de esqueleto, dizendo que eram amuletos da sorte. Ao mesmo tempo, no shopping, as garotas estavam entrincheiradas. Regina terminou de tratar Arlie e então o interrogatório começou. Primeiro, Sakuya deu a ela uma camisa nova e então perguntou seu nome, já que nunca tinham chegado às apresentações. Arlie respondeu e pediu desculpas por tê-las atacado, mas as garotas garantiram que estava tudo esquecido. De onde estava? Elfiné disse que não conseguia encontrar o nome de Arlie no banco de dados da terceira fortaleza de assalto. Quando começou a questionar a presença da elfa na embarcação, Arlie devolveu a pergunta a elas. Elfiné respondeu que estavam ali para investigar uma possível atividade de Voids na cidade abandonada. Arlie não entendeu o que ela quis dizer, mas decidiu que não se estressaria com isso, pois não era problema seu. Porém, disse que também estava numa missão, e que essa missão era abater uma deusa e impedir sua ressurreição. Revelou que estava numa missão para matar uma deusa, mas se recusou a contar quem havia designado a missão ou de onde ela vinha. Quando tentou ir embora, o estômago dela roncou, então Sakuya lhe ofereceu um lanche e sugeriu que descansasse um pouco. Riselia e Leonis chegaram à propriedade da família, onde Riselia vagou pelos terrenos da mansão em ruínas, perdida em memórias. Enquanto isso, Leonis ficou lá embaixo limpando um osso. Quando Riselia entrou no que restava do escritório do pai, uma onda de tristeza a invadiu e ela começou a chorar. Para confortá-la, os guardas conjuraram uma ilusão do passado, onde seu pai estava sentado com ela no escritório, lendo a história do Lorde Demônio. O conto descrevia um cruel Lorde Demônio que residia num castelo feito de ossos. Sua tirania provocou a ira de Deus, que empoderou um herói e o enviou para derrotar o Lorde Demônio. Após a derrota do Lorde Demônio, o povo celebrou o herói e todos viveram felizes para sempre. Quando o pai terminou a história, disse a ela que havia muito mais nela do que o livro dizia, e Risélia implorou que contasse mais. A ilusão logo se desfez, e Risélia estava de volta ao quarto destruído. Mas desta vez, Nefaques estava no cômodo com ela. Quando Risélia perguntou se ele era um sobrevivente, ele ficou irritado e a atacou com um feitiço de alto nível. O feitiço a deixou inconsciente. Então ela começou a sonhar com a última vez que vira o pai. Era na noite em que a terceira fortaleza de assalto caiu para o domínio dos Voids. E a pequena Risélia implorava que ele a levasse com ele, mas ele se recusou. Disse que campo de batalha não era lugar para uma pirralha e pediu que ela fosse ao abrigo com Regina e os outros. A última coisa que ele lhe disse antes de partir foi que a história estava errada sobre o Lorde Demônio e que ele acreditava que o Lorde Demônio apareceria quando o mundo precisasse dele para derrotar os Voids. No momento seguinte, ela acordou e, para sua surpresa, havia 3 esqueletos diante dela. Acontece que eram eles a razão pela qual o feitiço de Nefaques não a havia machucado seriamente. Nefaques ficou igualmente surpreso ao ver os esqueletos e começou a se perguntar se havia julgado Risélia errado. A havia atacado por presumir que era humana. No entanto, agora que os esqueletos estavam ali, se perguntou se ela não era uma humana comum, afinal. Mesmo assim, tentou atacá-la de novo com outro feitiço, mas Leonis apareceu bem naquele momento e contrariou o feitiço. A bola de fogo dele acertou o desprevenido Nefaques, e enquanto ele caía, Leonis foi verificar Risélia. Riselia garantiu que estava ilesa, mas perguntou se ele também conseguia ver os esqueletos, porque estava começando a suspeitar que tinha uma concussão. Leonis disse à garota, confusa, que os esqueletos eram os chaveiros de amuleto da sorte que havia lhe dado na limusine.
Pegando o deixa, os esqueletos, que se revelaram uns completos idiotas, se apresentaram individualmente, mas disseram que os três eram conhecidos como os Três Guerreiros de Ragnas. Contaram que foram eles que a defenderam contra o primeiro ataque de Nefakes. Porém, logo começaram a discutir sobre quem a havia defendido primeiro. Bem nesse momento, Nefakes se levantou do chão e elogiou Leonis por conseguir derrubá-lo. Enquanto falava, Leonis o encarou direito e ficou chocado ao reconhecer Nefakes como o servo de um dos lordes demônios que havia caído diante dos heróis. Perguntou-se por que Nefakes estava ali, pois acreditava que ele havia morrido junto com seu mestre durante a guerra de 1000 anos atrás. Quando Nefakes tentou atacar Hycelia de novo, Leonis usou um feitiço de gelo para contrariar o feitiço de fogo dele, após o que perguntou o que Nefakes estava fazendo ali. Nefakes não teve chance de responder porque o lugar inteiro começou a tremer e ele começou a rir feito um louco. Então disse que Tearis havia cumprido seu papel e agora era um recipiente para a deusa, o que levou Leonis a perguntar de qual deusa ele estava falando. Nefakes se recusou a contar e abriu um portal, mas antes de partir, disse que o mundo estava destinado a desmoronar nas mãos da deusa. Após o portal se fechar, os tremores recomeçaram, e Leonis avistou o símbolo da Ordem Sagrada brilhando no céu. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, os esqueletos os urgiram a deixar o prédio. Do lado de fora, viram os restos gigantescos de Tearis emergindo da usina. William explicou que ela era o Lord Void sobre o qual haviam sido avisados. Enquanto observavam, os anjos Void que a circulavam começaram a entoar o hino da Ordem Sagrada. Quando Tearis começou a se mover, os anjos mergulharam e atacaram Leonis e os outros, mas eles conseguiram se defender. Infelizmente, cada Void que destruíam regenerava devido à habilidade regenerativa de Tearis, tornando as coisas progressivamente mais difíceis. Porém, Leonis orientou o grupo a esmagar as cabeças dos Voids. Ao mesmo tempo, os Voids atacaram as garotas da mesma maneira, até que Elfiné analisou a situação e descobriu que as cabeças eram o ponto fraco. Em seguida, enviou seus drones para localizar um veículo que pudessem usar para chegar até Hycelia e Leonis. Assim que encontrou um, as 4 correram para ele. Enquanto isso, Hycelia e os esqueletos continuavam esmagando as cabeças dos Voids. Porém, Leonis decidiu que era hora de eliminar Tearis e colocar um fim ao caos. Lançou um feitiço de fogo de alto nível, tão quente quanto o sol. Mas apesar da intensidade, Tearis saiu ilesa graças à sua capacidade regenerativa. Como retaliação pelo que ele havia feito, Tearis lançou um feitiço nível 11 que queimou tudo que tocou, incluindo os próprios Voids. Leonis protegeu seu grupo com uma barreira igualmente de alto nível, e quando o reinado de destruição dela cessou, ele removeu a barreira. Em seguida, instruiu Hycelia e os esqueletos a ficarem de guarda enquanto se preparava para confrontar Tearis. Sacou a espada demoníaca e flutuou pelo ar, esperando aumentar as chances de acertar Tearis com o Ragnalost. Porém, enquanto se concentrava no ataque, ouviu a voz de Rosélia vindo de dentro do corpo de Tearis. Ela perguntou se ele realmente pretendia abatê-la com a espada que ela mesma havia lhe dado, deixando Leonis desconcertado sobre como ela podia estar dentro de um Lord Void. Frustrado, ele desencadeou o poder da espada. Mas Tearis absorveu o ataque e retaliou com flechas mágicas. As flechas atingiram tudo que estava à vista, incluindo o próprio Leonis, fazendo-o cair no chão. Hycelia tentou correr até ele, mas hesitou ao ver Tearis se preparando para outro feitiço nível 11. Após ficar em conflito sobre o que fazer, Hycelia finalmente ativou o vestido que Leonis havia lhe dado. Usando seu sangue como fonte de energia, enviou um golpe na direção de Tearis, que a acertou e a fez cair no chão. Hycelia então correu para o lado de Leonis enquanto os esqueletos os protegiam e descobriu que ele estava morrendo. Leonis pediu fracamente que Hycelia fosse embora, mas ela se recusou, pressionou a mão ensanguentada contra a ferida dele e começou a transferir sangue para ele. Enquanto ela fazia isso, o passado de Leonis veio à sua mente como um flash, e ele finalmente se lembrou do que Rosélia havia lhe dito naquele dia. Ela havia lhe dito que se no futuro ele a encontrasse e ela fosse outra coisa, queria que ele a abatesse com a espada demoníaca. Leonis respondeu que não conseguia fazer tal promessa. Então ela disse que ele deveria se certificar de encontrar a verdadeira ela. No momento seguinte, Leonis abriu os olhos e declarou que a falsa deusa morreria pela sua espada. Agradeceu a Hycelia por salvar sua vida e pediu um pedaço do vestido dela, que usou para remendar a camisa danificada. Magia. Logo, Tearis começou a se levantar de novo. Então o Lorde Demônio informou sua serva que queria se livrar dela de vez dessa vez. No entanto, precisava de um pouco de ajuda na forma de mana, pois usar a espada pela primeira vez havia drenado a maior parte dela. Ao ouvir isso, William e os outros fantasmas se aproximaram e pediram que ele convertesse suas almas numa fonte de energia. Pediram também que usasse as almas de todos que morreram no dia da debandada e que ainda estavam presos ali, pois as deles sozinhas não seriam suficientes. Olhando para os fantasmas, Leonis percebeu que eram as habilidades de ressurreição de Tearis que lhes davam formas astrais. Quando Leonis ainda não havia dito nada,
William implorou que ele lhes concedesse esse último desejo. Então Leonis assegurou que o faria. Porém, enquanto começava a reunir as outras almas, disse a William que tinha uma tarefa para ele e seus amigos. Então invocou alguns esqueletos e fundiu as almas deles a eles para que pudessem ficar ao lado de Hysselia e lutar pela primeira e última vez. Sua instrução para Hysselia foi que liderasse eles na batalha e mantivesse os Voids à distância até que ele terminasse de reunir todas as almas para vencer Tearis. Do outro lado da cidade, Elfiné conseguiu fazer as bikes funcionar e Arlie pediu que a deixassem ir com elas, dizendo que tinha um dever a cumprir. As garotas eram contra, pois ela estava ferida, mas Sakuya as convenceu a deixá-la ir. No caminho, Elfiné assumiu o controle da bike de Regina, usando um de seus drones para que a princesa pudesse disparar contra os Voids que tentavam atacar. Arlie e Sakuya também ajudaram a combater os Voids, enquanto as bikes desciam em direção à usina. No lado de Hysselia, ela e os esqueletos lutavam contra os Voids, mas Tearis tentou interferir lançando outro feitiço nível 11. Quando Hysselia viu isso, pegou Leonis e voou para cima para evitar que ele se machucasse, e ele disse que precisava de mais alguns minutos. Enquanto ele terminava o processo de coleta de almas, Elfiné e as outras perceberam que a estrada estava destruída. Elas consideraram dar meia volta, mas Elfiné estava se sentindo ousada. Então continuou acelerando e saltou sobre o buraco. Assim que chegaram do outro lado, um Void apareceu subitamente e tentou atacá-las. Felizmente, Sherry ainda estava de olho nelas. Então fez uma aparição rápida e se livrou do Void. Problema resolvido. Nesse ponto, Leonis havia terminado de reunir as almas e começou a absorver a energia delas na espada, o que chamou a atenção de Tearis. Ela tentou impedi-lo jogando um prédio nele. Ei, calma aí, Jamal! Mas Hysselia cortou o prédio ao meio antes que chegasse perto. Quando a espada estava pronta, Tearis ergueu uma barreira de proteção de alto nível ao redor do próprio corpo, porque sabia o que vinha por aí. Leonis ficou preocupado com a possibilidade da barreira atrapalhar seus planos, mas mesmo assim não parou e se preparou para acertá-la com o Ragnalost. Ao mesmo tempo, as garotas se aproximaram de Tearis por trás, e Arlen fundiu sua espada sagrada com sua mana. Regina e Sakuya também prepararam suas espadas sagradas, e quando estavam próximas o suficiente, desencadearam simultaneamente o poder de suas armas em Tearis. O poder combinado de Regina e Sakuya enfraqueceu a barreira, permitindo que o golpe de Arlie atingisse Tearis, forçando-a a abandonar a barreira por completo. Enquanto Tearis segurava o lado em dor, Leonis ficou distraído e se perguntou quem era poderoso o suficiente para acertá-la e causar dano. Porém, quando Tearis se virou para encará-lo, e ele começou a ouvir a voz de Rosélia de novo, lembrou da missão e desencadeou o Ragnalost nela. Enquanto ela ardia, Arlie desmaiou, e Hysselia ouviu a voz do pai dizendo que o Lorde Demônio voltaria e livraria o mundo dos Voids. Após a aniquilação completa de Tearis, a embarcação parou de se mover, e todos os Voids desapareceram. William e os outros fantasmas então se despediram de Hysselia, e ela pediu que mandassem um abraço para a família dela. Após os fantasmas partirem, Regina e as outras apareceram. Então Hysselia correu até elas animadíssima. Depois que ela e Regina se abraçaram, Leonis se juntou a elas, e para sua surpresa, viu Sakuya carregando Arlie inconsciente. Sem querer que as garotas suspeitassem de nada, controlou as feições do rosto e não disse nada. Mesmo que a mente não estivesse tranquila, continuou tentando entender a presença da heroína elfa no futuro, enquanto as garotas acenavam para a aeronave que veio buscá-las para casa. Esse pensamento não o abandonou, e durante o voo de volta, Hysselia percebeu que ele estava perturbado e perguntou o que havia. Leonis respondeu que não havia nada, e mudou rapidamente de assunto perguntando que livro ela estava lendo. Ela disse que era o livro de fadas que seu pai costumava ler para ela, sobre um Lorde Demônio e o herói que o derrotou. Para passar o tempo, contou a ele um trecho da história, e Leonis argumentou que tudo estava errado. Hysselia perguntou como ele sabia disso, e ele disse que era apenas sua leitura da história. No entanto, fez uma anotação mental para ler o livro, pois era a única coisa naquela era que falava sobre ele, mesmo que fossem tudo mentiras. Quando voltou a atenção para Hysselia, ela disse que ele a fazia lembrar do Lorde Demônio da história, o que o chocou profundamente. Mais tarde, Leonis informou Blackas sobre o que havia acontecido na terceira fortaleza de assalto. E Blackas ficou surpreso ao saber que Nefakes estava por lá. Também ficou surpreso ao descobrir que ele era o responsável pela ressurreição de Tearis como recipiente da falsa Rosélia. Leonis disse que tinha certeza de que Nefakes apareceria de novo, e que quando aparecesse, o faria revelar tudo o que sabia. Sherry então lembrou Leonis de Arlie e o advertiu para ter cuidado para não revelar a identidade, já que a mulher tinha ótimas habilidades de dedução. Leonis disse que tomaria cuidado e a ordenou a ficar na sombra de Arlie até descobrir por que a elfa estava naquela era. Hysselia entrou no quarto no momento seguinte. Então a criada demoníaca e o lobo trataram de sumir rapidinho. Felizmente, Hysselia não os havia visto, então focou a atenção em Leonis, perguntando se podia ter uma recarga de mana, e ele concordou. Horas depois, Arlie acordou na enfermaria.
E quando percebeu que ainda estava no futuro, concluiu que sua missão ainda não havia terminado. Da forma mais silenciosa possível, ela saiu da cama, localizou sua espada e então arruinou todos os seus esforços de furtividade ao explodir um buraco na parede para escapar. A explosão repentina fez os alarmes dispararem, e quando Leonis ouviu, olhou pela janela e se perguntou se algum dia chegaria um dia em que as coisas não ficassem agitadas. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.